Anjos são seres assexuados imateriais e ou espirituais que estão presentes em muitas religiões. Eles têm o dever de obedecer e servir ao seu Criador, ou seja, Deus. É comum vê-los atuando como mensageiros. Nos textos antigos e modernos, a Bíblia hebraica, as cristãs e o Alcorão nos falam sobre eles. Mas os anjos também são seres que executam ações que Deus lhes confia, por exemplo, proteger os humanos quando for necessário. Esses anjos são considerados puros de coração ou de espírito. Não há espaço para desejos ou sentimentos ruins. Ou talvez sim, pois isso depende do tipo de anjo de que estamos falando. Embora todos estejam expostos ao pecado e à tentação, nem todos sucumbiram a tais calamidades. Mas existem alguns que sim, existem. Aqueles anjos cuja pureza foi afetada pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja ou pelo ciúme. Eles também são conhecidos como os rebelados, desobedientes, os expulsos. Eu sou o documentalista e isso é Os Anjos Caídos. Chama-se de anjo caído todo aquele que foi expulso do céu por ter desobedecido, se rebelado e traído a Deus. Disse que uma parte dos anjos se uniu a Satanás e planejou um golpe contra seu trono. Mas no final, o bem triunfou sobre o mal. E então foram expulsos do céu, tiveram suas asas arrancadas, foram lançados à terra e condenados junto com seu líder. Existem muitas versões, mas basicamente o que se conta é que Deus colocou seus anjos à prova, assim como nos coloca à prova, nós, humanos. E embora não se saiba exatamente qual foi essa prova, muitos estudiosos pensam que Deus lhes confessou que planejava a encarnação de seu Filho Divino, Jesus, e que por isso deveriam lhe prestar respeito e adoração. Mas houve um anjo chamado Lúcifer, cuja posição entre todos os seres do céu era a mais elevada, logo abaixo de Deus. É importante ressaltar que esse anjo também é conhecido por outro nome, Lúcifer. Quanto a Luzbel, seu nome significa luz bela, e Lúcifer significa reluzente, brilhante, portador da luz, estrela da manhã. Ao que parece, Lúcifer ficou ofuscado pelo divino Filho de Deus. O orgulho e a inveja encheram seu coração de maldade, e então, em um acesso de fúria, ele rebelou-se contra Deus. Segundo as Escrituras, ele não aceitou as novas ordens que seu Criador lhe havia dado, e levantou um grande grito de rebelião. E disse, não servirei. Jeremias 2:20. Serei igual ao Altíssimo. Isaías 14:14. Disse que 1/3 dos anjos do céu se curvou diante de Lúcifer e o seguiu em sua rebelião, todos dispostos a entrar em batalha contra seu Criador. Então, os outros anjos fiéis demonstraram sua lealdade e, comandados pelo arcanjo Miguel, prestaram adoração a Deus. São Miguel Arcanjo se prostrou diante de Deus, que estava em seu trono, e com um grito disse a todos: bem como Deus,
Foi assim que o arcanjo Miguel ganhou o significado do seu nome e, junto com ele, Luzbel ou Lúcifer se tornou o adversário, o inimigo, Satanás. Suas asas foram arrancadas e depois eles foram lançados à terra. Nas Escrituras pode-se encontrar algo alusivo a esse acontecimento onde diz: como caíste do céu, estrela brilhante, filho da aurora, como tu, o vencedor das nações, foste derrubado por terra. No teu coração dizias: subirei até o céu e levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Subirei ao topo das nuvens, serei igual ao Altíssimo. Mas caíste nas profundezas do abismo. Isaías 14, do 12 ao 15. Ao que parece, segundo São Pedro, Deus nunca os perdoou. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas os prendeu em cavernas sombrias, lançando-os ao inferno. Segunda de Pedro 2:4. São João. Damasceno disse que não há arrependimento para eles após a queda, assim como não há arrependimento para os seres humanos após a morte. Algumas pessoas afirmam que tais atos não são algo a ser perdoado, já que Deus, em seu amor eterno, é capaz de perdoá-los se eles tivessem se arrependido. No entanto, ao que parece, os anjos também têm livre-arbítrio, e como dizem as Escrituras, 1/3 dos anjos decidiu virar as costas e seguir Satanás. No livro do Gênesis podemos encontrar Satanás ou o diabo como a serpente que engana os humanos, incitando-os a não seguir a palavra de Deus, para assim poderem chegar a ser como ele. No Antigo Testamento, Satanás estava no âmbito terrestre, pois havia perdido sua condição de querubim celestial, mas ainda era capaz de ir ao céu para conversar com Deus. No livro de Jó, isso é ilustrado por essas visitas ao céu e permite perceber a atitude arrogante do demônio. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: dei uma volta pela terra. Jó 1, versículo 7. Disse que, para que a expulsão de Satanás do céu fosse selada, foi necessário fazer um sacrifício. O sangue do Cordeiro, com seu sacrifício na cruz e sua ascensão, quando foi levado até Deus e seu trono. Apocalipse 12:5. E já não havia mais lugar para eles no céu? O arcanjo Miguel é o responsável por expulsar Satanás do céu. E a parte dos anjos rebeldes que ele arrastou consigo. Apocalipse 12, versículo 4. Por isso são conhecidos como anjos caídos, porque tiveram suas asas arrancadas e foram expulsos do céu, sendo lançados à terra. E para aqueles que são mais santos do que eu, no Catecismo, no número 391, considera-se que o diabo e os outros demônios foram criados por Deus com uma natureza boa, mas eles mesmos se tornaram maus. E no número 392, diz que essa queda consiste na escolha livre dos espíritos, que rejeitaram de forma radical e irrevogável a Deus e ao seu reino. Ou seja, que Lúcifer se condenou a si mesmo, escolhendo voluntariamente o mal. E as decisões dos anjos, sejam bons ou maus, são irrevogáveis, segundo o número 393 do mesmo catecismo. Em 14 de março, o Israel News Live publicou uma matéria intitulada "Os anjos caídos presos na Antártida e ainda estão vivos". O comentarista Steven Ben-Nun analisou o livro apócrifo de Enoque, que descreve as experiências de Enoque, figura bíblica que foi levado ao céu para testemunhar e desempenhar um papel fundamental em um grande conflito celestial.
Enoque se tornou o principal intermediário entre os dois lados do conflito, entre os anjos caídos e os anjos justos, que serviam a uma divindade conhecida como o Senhor. Houve vários problemas no conflito, como os anjos caídos, cruzando e realizando experimentos genéticos com a humanidade e transmitindo conhecimentos e tecnologias proibidas para a civilização humana ainda em desenvolvimento. O livro de Enoque começa com a chegada de 200 anjos caídos na região do Monte Hermon, que faz fronteira com o atual Líbano e Síria. Os anjos caídos começaram a cruzar e a se modificar geneticamente com os habitantes locais. E aconteceu que quando os filhos dos homens aumentaram naqueles dias, nasceram para eles filhas belas e formosas. E os anjos, os filhos do céu, os viram e os desejaram e disseram uns aos outros: venham, escolhamos para nós esposas dentre as filhas dos homens e geremos para nós filhos. E eram ao todo 200, e desceram sobre Ardis, que é o topo do monte Hermon, e chamaram a montanha de Hermon, porque nela juraram e se amarraram uns aos outros com maldições. Enquanto os anjos caídos haviam estabelecido um posto avançado no Monte Hermon, era a Antártida, para onde seriam removidos finalmente, depois de perderem a batalha celestial contra os anjos. Justos ou retos? Segundo a análise de Ben-Nun do livro de Enoque, Ben-Nun cita trechos do livro de Enoque que são muito sugestivos da Antártida, assim como o lugar onde Enoque foi levado para presenciar eventos celestiais. No livro de Enoque diz: e vi os ventos na terra que sustentam as nuvens, e vi os caminhos dos anjos, vi no fim da terra o firmamento do céu acima, e fui para o sul, e ardia dia e noite, onde havia 7 montanhas de pedras preciosas, 3 para o leste e 3 para o sul. O que nos interessa aqui é que não se refere a um lugar que estava ardendo dia e noite. Ben-Nun acredita que isso se encaixa na descrição da Antártida durante a temporada de verão do hemisfério sul, quando há 24 horas de luz solar. Quanto às 7 montanhas, isso parece se referir ao Monte Pinson, na Cordilheira Sentinela da Antártida, e às 6 montanhas próximas, que poderiam ser consideradas como as montanhas descritas no livro de Enoque. Pinson é a montanha mais alta da Antártida e está localizada próximo ao centro da Cordilheira Sentinela. Será que ela teria se destacado de forma tão espetacular com seus picos nevados na antiguidade, como faz hoje em dia? Como você pode ver, a história dos anjos caídos é muito interessante, e tenho certeza de que daqui surgem muitas ideias e perguntas. Eu sei que você vai deixar sua opinião nos comentários. Eu sou o documentalista e isso foi Os Anjos Caídos.